Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Hoje o assunto é saúde pública e a gente tem muito o que aprender com o nosso convidado de hoje, que já é muito conhecido, então eu vou fazer só uma apresentação breve dele. Eduardo Jorge tem 70 anos, nasceu em Salvador, Bahia, estudou na Federal da Paraíba e na USP, tem aí quase 50 anos de militância pela saúde pública. Ele também foi deputado estadual, foi candidato a presidente, vocês lembram? Ele foi secretário de saúde nos governos da Luiza Erundina e da Marta Suplicy e secretário do Verde nas gestões do prefeito Serra e do Kassab. Também foi candidato a vice-presidente em 2018 e fala e entende muito sobre saúde pública, mas muitos outros assuntos, que aliás eu acho que também tem a ver com saúde pública. Eu queria começar já essa discussão, porque para quem estava em Marte ou em outro planeta, é bom prestar atenção que essa epidemia está demonstrando duas São Paulos muito desiguais. Há hospitais superlotados na periferia, a hospitais no centro expandido, até com vagas, até com leitos livres. E do tempo da internação ao ritmo do contágio, a periferia paulistana está sofrendo bastante mais. O que até cria aí uma sensação para certas pessoas que moram aí no circuito Jardins, Pinheiros, que a crise não é tão ruim assim. Então, começando, dando as boas-vindas a Eduardo Jorge, eu já queria perguntar como a gente pode começar a diminuir essa enorme distância entre a São Paulo que está sofrendo mais e a que está sofrendo menos. Bem-vindo, Eduardo Jorge. Bom dia, Raul. Você falou sobre a distância entre a periferia e o centro expandido de São Paulo, e da realidade da pandemia de 2020 que nós vivemos. Mas eu vivi isso quando cheguei em São Paulo, e eu e minha mulher fizemos o curso de saúde pública e fizemos o concurso de saúde pública promovido pelo saudoso, grande, gigante da saúde pública brasileira, que era o Dr. Walter Lezé, de saudosíssima memória, professor de medicina preventiva e saúde comunitária da Escola Paulista de Medicina, morreu com quase 100 anos, totalmente ilustre, inteligente, bem-humorado, um sujeito incrível, que era secretário de saúde no começo da década de 70, ainda na ditadura militar, mas que fez umas reformas aqui no estado de São Paulo, que colocou o estado de São Paulo, quando nem se pensava em SUS, já no rumo do direito universal à saúde que o Brasil nunca teve. Então o Dr. Walter Lezé e o concurso que ele fez para os médicos sanitaristas em 1976, 77, 78, ele colocou em 3, 4 anos, 500 jovens concursados com formação em pediatria, clínica médica, saúde pública, medicina preventiva, dentro de uma máquina quase centenária, que era a maior secretaria municipal de saúde do Brasil, que era a Secretaria de Saúde de São Paulo, de grande tradição, de grande estrutura, com grandes sanitaristas, ele à frente. Então, isso em 1976, Raul. Eu e minha mulher passamos no concurso e escolhemos, por uma questão, vamos dizer assim, política e também ideológica daquela época de monetarização socialista, nós escolhemos o lugar mais difícil de São Paulo. Nós fomos eu fui muito bem colocado no concurso, mas para a surpresa de todo mundo, a gente escolheu Itaquera e Guaianazes. Uau. E fomos morar lá. Eu estou falando de Itaquera e Guaianazes em 1976. 1976. Nós éramos responsáveis pela saúde da Secretaria do Estado de toda aquela região. Você falou que há hospitais mais sobrecarregados em Cidade Tiradentes, em Mirim, Grajaú. Brasilândia. Mais do que o Rio Centro, mas existem hoje hospitais. Naquela época, 50 anos atrás, já quase 50 anos atrás, quando nós estávamos lá em Itaquera, Guaianazes, São Mateus, Jardim Iguatemi, Sapopemba, batendo cabeça, entrando nas favelas, conversando. O hospital mais perto que nós tínhamos era o hospital de Tatuapé e um hospital precaríssimo em São Miguel Paulista para toda a Zona Leste. Isso há 50 anos atrás.
Por isso que o movimento de saúde popular da Zona Leste, que foi o movimento popular de saúde mais importante do Brasil, reunindo donas de casas, pequenos funcionários públicos, pequenos empresários, o movimento popular mais importante e mais perene pela saúde pública que já houve no Brasil, continua existindo até hoje. Ele teve um papel tão importante naquela época, da década de 70 e 80, e houve a receptividade dos secretários de saúde de então, mesmo na época ainda da ditadura, depois em governos pós-ditadura, você teve grandes secretários municipais e estaduais aqui de São Paulo que foram receptivos a esse movimento popular, que mudou a face da periferia na área da saúde. A estrutura da Secretaria da Saúde Municipal e Estadual, que já eram de tradição na época de Adolfo Flores, Rivas e grandes sanitaristas outros, com aquele impulso do movimento popular, principalmente na Zona Leste, mudou completamente a face da periferia na área da saúde. Hospitais foram construídos, unidades básicas foram implantadas em larga escala na periferia de São Paulo, de Parelheiros até Brasilândia, até Santana, de Guaianazes até Perus. Então, veja, né, hoje, passando pela Constituinte Democrática, que aprovou a criação do Sistema Único de Saúde e o direito universal à saúde no Brasil, que não existia, e esses 30 anos de trabalho de implantação da reforma social mais ampla que existe aqui no Brasil, que é o SUS, com esse trabalho já plantado antes pelo Movimento Popular de Saúde, principalmente da Zona Leste, pelos secretários importantes como o Dr. Adib, Dr. Nelson Proença, Dr. Guedes, Dr. João Yunes e outros, mas hoje é totalmente diferente. Depois desse trabalho pré-SUS e pós-SUS, em São Paulo, na saúde, é outro. O SUS em São Paulo é uma potência. Por que o povo reclama tanto? Porque você foi secretário de saúde, não podia nem dormir. As prefeitas Marta e Aerodino ficavam nervosas. Porque o povo está reclamando. Eu disse, claro, dona Marta, estão reclamando porque a gente quer chegar. A viagem do SUS é uma viagem de São Paulo até João Pessoa, essa capital do Sol. São 3.000 quilômetros. Nós estamos trabalhando aqui. Estamos mais ou menos ali na fronteira do Espírito Santo com a Bahia. Andamos já 1.500 quilômetros, mas falta mais 1.500 quilômetros. Então, a gente dizia, tenha paciência, fique na BR-101 que nós vamos chegar. Não cai no risco de fazer desvios, de cair para o interior, desistir. O povo tem razão de reclamar porque quer mais, mas a gente que é autoridade sanitária sabe que a mortalidade infantil era 50 e nós já baixamos para 30, para 20, para 10, em alguns lugares do Ceará, depois do SUS, cidades pobres, no sertão, no litoral, que tinham mortalidade infantil de 70, 80, igual ao interior de Moçambique, hoje tem mortalidade infantil de 10, de 9, de 8, igual a Estocolmo, igual a Gotemburgo, a minha querida Suécia. É uma coisa impressionante esse trabalho que o Brasil fez. Agora, digo a vocês, falta 1.500 quilômetros, precisa continuar trabalhando para chegar perto do nosso paradigma, que agora, é o Sistema Nacional de Saúde inglês, né? Claro, mas estamos no caminho certo ou depois de algum período a gente está dando passos para trás? O caminho é a BR-101, mas muitas vezes o carro quebra, fura o pneu. A gente tem que voltar atrás alguns quilômetros. Quando eu passava pela Bahia, pelo sul da Bahia, na década de 70 e 80, tinha locais que tinha 200 quilômetros e não tem um posto de gasolina. Então, às vezes, volta para trás. Agora está diferente na Bahia, às vezes para o bem e para o mal no sul da Bahia. Mas às vezes volta para trás um pouco, né? Mas nesses 30 anos, nós avançamos. No caso de São Paulo, especificamente, Raul, a cidade de São Paulo teve vamos dizer assim, uma questão muito específica dela na história do SUS. Quando acabou a Constituinte, a Luísa Erundina me chamou para ser secretário, tive que me licenciar lá do Congresso Nacional e vim para cá e começamos a trabalhar em 89 e 90, quando o SUS não estava ainda regulamentado. A regulamentação infraconstitucional, que diz como seria a articulação do governo federal, estadual e municipais, como o dinheiro ia ser repassado dos governos federais e estaduais para os municípios, que o município, sabiamente no SUS, é quem carrega e toca o piano. E por que o SUS fez isso pela primeira vez no Brasil, em todas as políticas públicas, acreditou nos 5.550 municípios? Porque o município, o povo está perto, pode cobrar do secretário, pode cobrar do prefeito, pode cobrar do diretor do hospital. Não é para cobrar, cobrar em Brasília que tem que alugar ônibus, tem que fretar ônibus, etc. Não. Nesse trabalho, o município de São Paulo se atrasou. Porque em 89 e 90, na época da Luísa Erundina,
era o secretário, a gente trabalhou sem ter a estrutura, sem ter recursos. A gente fez pelos princípios, né? Criamos o primeiro Conselho Municipal de Saúde do Brasil, municipal, foi de São Paulo. Foi, inclusive, o exemplo na regulamentação em 1990, lá no Congresso Nacional, para provar que o Conselho Municipal, com a participação da população, das entidades empresariais, sindicais, populares, era uma coisa necessária e ajudava, e era um critério de eficiência na administração pública ter essa presença do povo, da sociedade civil dentro do governo. Universidade de São Paulo, primeiro Conselho Municipal de Saúde, em 1989. Mas nós não tínhamos recursos, regulamentação. Quando terminou o governo da Luiza Erundina e começou o governo do prefeito Paulo Maluf, o prefeito Paulo Maluf ganhou a eleição e disse: eu não quero SUS. Mas, prefeito, é a Constituição, mas eu não quero. Aqui em São Paulo não vai ter, eu vou inventar outro modelo. Ele tentou inventar um outro modelo baseado em cooperativas. Cooperativa é uma coisa muito boa, desde que seja feito por pessoas mais assim, prudentes. Ele não tinha muito capital humano, vamos dizer assim, né? E o modelo dele, apesar de no primeiros anos ele injetou uma grande quantidade de recursos, que foram bem ou mal aproveitados, mas logo depois os recursos faltaram e o modelo dele faliu. Faliu a um ponto que ele destruiu a Secretaria Municipal de São Paulo, a mais importante e tradicional Secretaria Municipal do Brasil. Foram 8 anos que todo mundo estava trabalhando em Recife, em Salvador, em Porto Alegre, no Acre, para começar a implantar o SUS, começar a implantar o Programa Saúde da Família, que começou lá no Nordeste, depois se espalhou com o doutor Adílio Jatene, com o José Serra, pelo Brasil todo, e São Paulo parado. Perdemos o final do século XX inteirinho. Nós só entramos no SUS de verdade, na capital de São Paulo, em 2001, quando, no mandato da nossa querida prefeita Marta Suplicy, nós começamos a implantar o sistema de saúde em 2001, com 10 anos de atraso no Brasil, e tivemos que correr porque nós tínhamos que reconstruir a Secretaria destruída. Tinha que reconstruir a Secretaria destruída, fazer o diálogo com o governo estadual, que era o governador Mário Covas, um amigo nosso, que tinha um secretário extraordinário, que era o Dr. Guedes, lá da Santa Casa, e com o governo federal, que na época era, acho que Fernando Henrique Cardoso, e o ministro era José Serra. Então a gente tinha que fazer todo esse diálogo, níveis de governo, reconstruir a casa da gente e começar do zero. Então, São Paulo tem essa história que a gente tem que levar em conta. E uma cidade de São Paulo que, com o SUS em implantação no país inteiro, continua sendo uma referência nacional. Muita coisa há por fazer, mas o importante é você não se desviar desse caminho da Constituição Democrática, que disse: o Brasil vai ter um direito universal à saúde, como existe na Suécia, como existe na Espanha, como existe em Portugal, como existe no Canadá, como existe na Inglaterra, que é o nosso paradigma principal, e com uma diferença, muito importante. Nós não somos a Inglaterra em termos de orçamento, de homogeneidade, nem a Suécia, né? Somos um país continental, 12 milhões de habitantes, com o Amazonas, com os Pampas, com as Caatingas, com o Pantanal, com Minas Gerais, que já é um país gigantesco, com a Bahia, que é outro país, com a diversidade incrível e o país mais desigual do mundo. A Índia não é desigual, o Brasil é mais desigual do que a Índia. E o Brasil, Raul, é o único grande país, desses mega países, desses gigantes, é o único país que tem essa tentativa, essa ousadia, essa coragem de tentar estruturar uma política essencial, que é o direito universal à saúde. Você pergunta, mas que surpresa? Surpresa, sim. A China não tem, a Rússia não tem, os Estados Unidos não tem, a Índia não tem, o Paquistão não tem, a Indonésia não tem, a Nigéria não tem. Portanto, nenhum grande e populoso país do mundo ousou o que o Brasil está fazendo nesses 30 anos. Daí, eu acho a história do SUS uma história épica, né? Épica, com resultados, com insuficiências, com problemas, mas hoje a gente permite ser a gente é uma referência da Organização Mundial de Saúde. O programa de vacinação do Brasil é um dos melhores do mundo, talvez o melhor, de cobertura, de eficiência, de presença, que é uma questão de base, né, da atenção primária à saúde, que é o principal de tudo, é a atenção primária à saúde, e a alta tecnologia da saúde, o SUS está presente. 95% dos transplantes no Brasil, que é o segundo país do mundo em número de transplantes, é feito pelo SUS. Só com a diferença, primeiro os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos faz quem pode pagar, quem não pode morre.
Aqui não. Aqui é a fila democrática, organizada, controlada. Você só passa na frente se o seu caso for muito grave, mostrando que você merece passar na frente. Faço os transplantes nos hospitais privados e públicos melhores do Brasil. Faço em hospitais públicos aqui, como o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é um gigante, talvez um dos maiores complexos de saúde do mundo, e faço no Einstein, que é um hospital privado e caríssimo, mas o SUS paga e faz lá no Einstein, e o Einstein faz grande número de transplantes para a gente. Realmente eu sou uma testemunha, porque eu sou velho, né? Eu sou uma testemunha dessa história de 50 anos e digo a você, voltando à sua fase inicial, realmente a periferia ainda precisa melhorar bastante, e precisa melhorar bastante, não é nem em hospital. Agora, no caso da pandemia, Raul, a questão hospitalar e esses 5% dos infectados que vão precisar de UTI, realmente nenhum país do mundo estava preparado, nem a Inglaterra, nem a Suécia, nem a Dinamarca, e tiveram que correr, até a Alemanha. A Alemanha estava, porque a Alemanha tem UTI sobrando. Mas, claro. Agora superando e equacionando essa epidemia, eu quero dizer para você, só para terminar, eu sou do Partido da Saúde e da Família. O mais importante na saúde, para a gente ter um sistema de saúde de verdade, não um sistema da doença. O nosso SUS é um SUD, Sistema Único da Doença, a gente corre atrás da doença. Para ter um SUS de verdade, eu tenho que investir mais fortemente em promoção da saúde e saúde da família. Essas são as duas chaves para eu, vamos dizer assim, deixar os economistas mais tranquilos em termos de eficiência e a família mais feliz. Tem uma coisa que a gente precisa também lembrar, é que imagino que as comorbidades, né, obesidade, problemas cardíacos, diabetes e outros problemas são maiores na periferia, pelo menos problemas respiratórios. Agora também tem uma questão de habitação, né? Quando tanto se fala de confinamento ou de isolamento social, a maneira como são as casas e muitas vezes os barracos das nossas favelas complicam demais esse isolamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, ou seja, qual é o peso, então, dessas comorbidades, que eu imagino que tenham até a ver com a saúde da família, a saúde preventiva, mas também esse papel da habitação. Acho que a gente está falando pouco no Brasil sobre como a habitação precária é terrível para tantas doenças, algo que agora a Covid está deixando mais claro ainda. Eu falei um pouco sobre isso quando eu falei da centralidade da promoção da saúde. A promoção da saúde, coitado do SUS, não depende dele. Depende muito mais dos outros. Depende da habitação, depende do saneamento, depende do transporte, depende do combate à violência, depende do combate à economia do crime e o seu monopólio do produto, da droga, causando a epidemia de violência e de assassinatos com armas de fogo no Brasil. Depende de você limpar o ar da cidade, que envenena as pessoas com o CO2 emitido pelo diesel, pela gasolina das motos, dos carros, dos ônibus, dos caminhões. A promoção da saúde, nós da saúde dependemos dos outros, e desse diálogo que não há no Brasil, não há tradição no Brasil. O SUS, coitado, ele tenta atender os doentes. No caso, por exemplo, do motocídio, você sabe o que é o motocídio, né? É o genocídio dos jovens que são obrigados a trabalhar naquelas máquinas perigosíssimas, chamadas motocicletas. Eu tenho 3 andares ali na região do HC, lotados de jovens, de rapazes e de moças, que chegam todos os dias. Esses são os que sobrevivem e que depois ficam com sequelas para a sua infelicidade, para o sofrimento da família e para o peso na seguridade social e na saúde. Portanto, isso que você falou é promoção da saúde em várias áreas. A alimentação saudável, a alimentação com menos carne, para ter mais saúde, para desmatar menos a Amazônia e para viver melhor. São todos esses temas que o SUS não conseguiu ainda conquistar, vamos dizer assim, a adesão dos outros setores. A habitação, que você está falando, é chave. É fundamental, né? Então, para essa questão da promoção da saúde. E nesse ponto, Raul, São Paulo aqui foi pioneiro em várias questões que depois não tiveram muita continuidade, mas vão ficando na cultura. Eu vou dizer algumas coisas que nessa época de 2005 e 2012, que eu fiquei como secretário de Meio Ambiente 8 anos, que é outra coisa que não se deve fazer tanto tempo assim,
Faz mal para a saúde mental do secretário, coitado que não tem férias, não tem domingo, não tem feriado. Mas eu aprendi muito, eu devo muito a São Paulo, o aprendizado tanto na saúde como no meio ambiente. Aliás, devo quase tudo. Então, veja, né, coisas que em relação à habitação, que você está falando. Primeiro, em 2005, quando São Paulo começou a querer ser protagonista mundial, de uma cidade mundial, a gente foi procurar Londres, foi procurar Berlim, para como é que era essa questão das mudanças climáticas. A mudança climática é hoje a questão principal no mundo inteiro. Ela reorganiza todas as políticas públicas, do transporte, da saúde, da habitação, do saneamento. E no Brasil não tinha tradição, principalmente nas cidades, de trabalhar com isso. Por isso, em 2005, tinha uma secretária de Relações Internacionais muito importante com o prefeito José Serra, que era Helena Gasparian, filha do Gasparian, do Opinião, uma mulher incrível. Eduardo, eu vou levar você em Londres para conversar com a vice-prefeita, que ela é que realmente comanda a prefeitura de Londres, porque tinha um prefeito lá muito simpático, uma espécie de um Suplicy, mas quem comandava mesmo era essa mulher, aquelas britânicas que iam para o fronte comandar os homens. Eu cheguei lá, em Londres, com a Helena Gasparian, em 2005, era uma máquina já de trabalhar as mudanças climáticas em todas as áreas, e ela coordenava como vice-prefeito tudo isso. Como é que nós vamos fazer no metrô, como é que vamos trazer a população para ocupar melhor o centro expandido, que está ocioso em termos de infraestrutura, mudar a matriz energética, tirar o diesel, tirar a gasolina, restringir o uso do automóvel, incentivar o uso da calçada, da bicicleta. Em 2005, essa mulher já estava revolucionando, e ela disse, vamos fundar uma entidade internacional, C40, as 40 maiores cidades do mundo, porque os governos nacionais e a ONU estão indo muito devagar, então nós que somos as grandes cidades, vocês querem participar? São Paulo foi fundadora, foi da direção do C40 durante 8 anos, então a gente aprendeu muito. Uma coisa que a gente aprendeu em 2005, cidade compacta. Por que a gente, no modelo antigo, do homem movido a 4 rodas ou a 2 rodas, seja ônibus, seja automóvel, 2 rodas e motocicleta, que levam as populações periféricas para os lugares mais distantes, 2 horas de viagem para vir trabalhar no centro expandido, morando em locais remotos, prejudicando a convivência dele com a família, a saúde dele, e emitindo gás carbônico nos ônibus, e quando tem um carrinho, no carrinho dele, na moto dele. Isso é totalmente irracional, isso é a cidade do século XX, que os Estados Unidos divulgou no mundo inteiro, na cidade movida a carbono, e a diesel e a gasolina. O modelo novo do século XXI, do combate às mudanças climáticas, é a cidade compacta, que a Europa um pouco preservou, por causa da sua antiguidade, seu conservadorismo, seu tradicionalismo bem-vindo, né, nesse caso, e que a gente no Brasil não tinha essa tradição. Então, em 2005, a gente trouxe essa tese, cidade compacta. Tem que parar de crescer na periferia, levando o povo para cima de Parelheiros, lá para a fronteira de Ferraz, lá para a fronteira do Parque da Cantareira, invadindo o Parque da Cantareira, e tem que voltar a ocupar os espaços do centro expandido da cidade, onde tem infraestrutura, tem espaço e tem vazios habitacionais. Ah, mas vocês querem o quê? Adensar a cidade? A gente quer sim, adensar a cidade, mas aí aqueles arquitetos, aquele pessoal de movimentos até ambientalistas e de bairro, vocês estão sendo instrumento da indústria imobiliária. Não tem nada a ver com a indústria imobiliária, meu amigo, isso é uma tese de Copenhague, de Estocolmo, de Berlim. A gente tem que adensar. Jacobs, né? Exatamente. Jacobs, é lá dos Estados Unidos. Então a gente tem que adensar a cidade, tem que eletrificar o transporte e investir pesadamente no metrô, que é o sistema de transporte mais eficiente. Tem que investir em ônibus, em corredor, tem que eletrificar os ônibus, não há dúvida, né? Mas o metrô é insubstituível. O metrô é o único sistema de transporte de São Paulo que cresceu muito, e eu sou fã. Nosso metrô é extraordinário, eu conheço metrôs na América do Norte, na Europa, dificilmente você tem um metrô tão limpo, tão eficiente, tão bonito, tão moderno como o nosso. Eu sou um fã incondicional do metrô de São Paulo, é o único sistema de transporte de São Paulo que você sabe a hora que entra e a hora que chega. Então a gente tem que adensar. A cidade compacta, que é um conceito que para o Brasil São Paulo trouxe em 2005, é um trabalho de promoção social, é um trabalho de promoção de saúde, é um trabalho de integração de classes sociais, é um trabalho de combate à mudança climática, porque você vai depender de transporte denso e vai trazer a população para o centro do centro expandido e vai deixar de invadir a periferia, invadir as beiras de córregos, as APPs que São Paulo, que Recife, que Blumenau, Germânica, nunca respeitou aqui no Brasil.
Deixa eu fazer uma pergunta, Eduardo. Como funciona essa reurbanização de favelas que a gente fala muito, mas no Brasil ainda se faz pouco? A gente tem centenas de córregos na cidade de São Paulo, né? Como reurbanizar a favela e, ao mesmo tempo, proteger esse meio ambiente? Como se protege esse rio, esse córrego e permite a habitação que já está lá ao redor? Respeitando as pessoas que já estão lá morando, já têm costumes, trabalho, escola articulada, amizades, respeitando o meio ambiente, como está previsto nas leis nacionais e até na lei de Deus, que criou os córregos e as áreas inundáveis em torno dela. Ele nunca faz nada sem ter muito sentido. E tendo bons arquitetos, bons engenheiros. Ora, nós temos engenheiros, arquitetos extraordinários, que fazem prédios de alta complexidade, de alta modernidade. Por que não pode fazer bons projetos? Por que os projetos têm que ser toscos, absurdos, ocupando os córregos até a beirada, encurralando e encarcerando os córregos? Quando não faz a transferência da população para regiões mais distantes ainda, você falou que são centenas de córregos, são cerca de 300 e tantos córregos mapeados aqui. Então, foi feito um convênio com a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Obras da Prefeitura e a Sabesp. A gente começou em 2006, 2007, o programa de Córrego Limpo, que era você, quando fizesse a urbanização da favela, mantendo o pessoal no local, e para isso precisa verticalizar, tem que fazer predinhos bonitos e decentes para o povo morar. Vocês faziam o saneamento da área toda, limpavam o córrego e fazia todas as ligações de esgoto, e aquele córrego, como o doutor Arnaldo, de saudosa memória, queria, ficava limpo. E o povo, que detestava aquele esgoto, é claro, né, quem que tem um esgoto perto de casa, né, passava a ter um rio limpo, com peixes. O local que era o local mais desprezado do bairro passava a ser o lugar mais charmoso. É assim que Londres fez, é assim que Paris fez nos seus grandes rios. Então, a gente, modestamente, tentava fazer isso e pode fazer. Então, urbanização de favela, respeitar e criar os parques lineares, fazer o saneamento com o programa Córrego Limpo. Esse era o tripé de você fazer uma urbanização e de ocupar essas áreas com habitações dignas de forma adequada. Eu tinha um projeto que era um projeto incrível, né? Que era o projeto das águas espraiadas. Você sabe onde é que fica a água espraiada? Sim. Ali, claro. Quando você sai do aeroporto urbano de Congonhas, desse aeroporto, dentro da cidade, aliás, que a cidade invadiu, porque lá era deserto antes. Quando você sai dali, você entra naquele viaduto, que passa por aquele viaduto que vai embora para a Zona Sul, que é o viaduto Luiz Eduardo Magalhães, e ali por baixo passa o córrego Águas Espraiadas. Você sabe, né? Que vai em direção, é um afluente do Rio Pinheiros. Ali havia um plano que não deu continuidade, era uma operação urbana gigantesca, a gente fez audiências públicas com 2.000 pessoas, um debate tremendo, vereador, deputado, associação de favela, e eu coordenando a audiência pública, porque a gente tinha que aprovar a operação urbana, imagina a Babel, mas eu era acostumado com o Congresso de Brasília, ninguém não pode ser pior do que o Congresso de Brasília, mais difícil. Então, e chegou um plano, no licenciamento que nós fizemos, a Secretaria do Meio Ambiente fez, da operação urbana que se frustrou, porque não foi adiante, a primeira coisa era você cadastrar, inclusive fotograficamente, todas as famílias que estavam em cima do córrego, à esquerda do viaduto de quem vai para a Zona Sul. Ali estavam, né, nem sei quantos estão agora, 10.000 famílias. 10.000 famílias multiplicando por 4, isso dá 40, 50 mil pessoas. Uau. É maior do que a maioria de 85% das cidades do Brasil, em cima do córrego das águas espraiadas, que quando a água sobe, vai dentro da casa. Então, primeira coisa, mapeia família por família, fotografa as pessoas, para evitar, inclusive, a invasão de oportunistas que depois querem pegar a carona no programa habitacional. Foi feito tudo isso. A Secretaria de Habitação fez uma por uma, casa por casa. Essas assistências sociais da Secretaria de Habitação são incríveis, né? Então, depois, segundo, tem que desapropriar terrenos para o povo ficar aqui. Não vai tirar aqui das águas espraiadas, como fez governos anteriores, lá perto da Globo, que tirou uma parte do pessoal das águas espraiadas, já chegando no Rio Pinheiros, e mandou lá para o Grajaú, para ocupar e invadir a APP e a represa lá na beira da represa da Bires e da Guarapiranga, como foi feito. Empurrou mais longe ainda.
Não, o povo vai ficar aqui. Tem que ter casa para 50 mil, 40 mil pessoas. A Secretaria de Habitação fez isso, você acredita? Localizou, desapropriou terrenos para construir prédios e deixar a população da favela morando naquele bairro de classe média. Então, veja, né? E o córrego? O córrego seria saneado, totalmente saneado pelo programa Córrego Limpo, e feito no entorno dele um parque linear gigante, maior do que o Parque da Aclimação, que ia acompanhar todo o córrego que vem lá quase da Imigrantes, eu acho que da Imigrantes saindo ali, e vai, atravessa, passa ali pelo viaduto Luiz Eduardo. Então, veja, parque linear, saneamento das águas espraiadas, mapeamento e garantia do que a população favelada ia ficar no bairro, não ia ser expulsa para Grajaú, lá para Parelheiros. Então, veja que isso aí estava pronto do ponto de vista estrutural, do ponto de vista das apropriações, do orçamento, da previsão dos prédios, depois por desentendimentos, por problema da licitação da obra, porque tinha também um túnel que ia ser feito para poder possibilitar desviar o trânsito, aquela confusão toda, terminaram, a licitação foi bloqueada e a parte ambiental e habitacional, que não tinha nada a ver com os problemas da licitação, foi esquecida. Eu digo para você, toda vez que eu passo por ali, eu vou muito para a Zona Sul, tenho netos lá, eu passo ali pelo viaduto e vejo à direita. Olhe, além da obra do metrô, que vai chegar de lá em CCM, que vai chegar no aeroporto, espero que um dia chegue, vai estar parada, você olha e tem um prédio gigantesco, abandonado, há 2012 para cá, há 8 anos. Estevão Barão. Esse prédio que a Secretaria da Habitação fazia parte desse esquema de acolhimento das 10 mil famílias está parado há 8 anos, Raul. É inacreditável como não tem um vereador, como não tem um Tribunal de Contas, como não tem um Ministério Público que veja esse prédio. Eu também estive lá na favela do Sapé, ou seja, eu vi esse processo acontecendo. Queria perguntar, na sua opinião, por que o prefeito Fernando Haddad não continuou essas obras? Elas eram muito caras ou o Minha Casa Minha Vida precisava ter aí uma prioridade em São Paulo e esses projetos foram deixados de lado? Não, aí, Raul, veja, você já entra numa polêmica que precisaria ter outro podcast, né? Eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores na época que o Fernando Haddad estava jogando pelada ainda, eu era menino na escola secundária, né? Então, eu não gosto, depois eu saí do Partido dos Trabalhadores em 2003, aliás, quando nós cumprimos a nossa promessa de eleger o Lula, feita lá em 1980, quando nós fundamos e carregamos ele nas costas. Em 2003, quando nós conseguimos colocar ele lá em Brasília, eu saí do Partido dos Trabalhadores. Você é maluco? Você gosta de ser oposição? Você tem mania de oposição? Não, é porque eu tive divergências com a cúpula do partido, e embora tenha amigos até hoje, amigos para a vida toda na base do Partido dos Trabalhadores, e acho que o Partido dos Trabalhadores, como o PSDB, foram os 2 partidos mais importantes, e o MDB, foram os 3 partidos mais importantes para a redemocratização do Brasil, e a gente viveu uma democracia, mas eu tive divergência de sair sem fazer confusão, sem fazer barulho, mas sair. Então, essa minha relação com o Partido dos Trabalhadores de amor e de oposição, eu preciso ter mais tempo para explicar, por isso eu prefiro não entrar em detalhes nem fazer críticas ao prefeito Haddad, assim, no finzinho do programa. Né? Claro. Então, a última pergunta eu sempre faço em todos os episódios do São Paulo Sonha, o nome do podcast é esse: qual seria o seu sonho para deixar São Paulo mais saudável? Eu tenho apesar de velho, né? Eu tenho muitos sonhos, eu posso também falar muito, mas 2 coisas eu falaria rapidamente. Primeiro, se São Paulo tivesse um ar limpo. Se São Paulo tirasse o diesel e a gasolina das motos, dos ônibus, dos carros, dos ônibus, que envenenam o coração e o pulmão das pessoas. A gente mostrou isso, que era possível. A gente começou um programa modesto, né, mas era importante e inédito no Brasil, por exemplo, de regular as emissões dos carros, das motos, dos ônibus, dos caminhões. Foi um programa que deu um efeito extraordinário naqueles 4, 5 anos que ele existiu. A Faculdade de Medicina da USP, que tem um grupo de saúde respiratória, que é referência da Organização Mundial de Saúde, esse pessoal é muito bom da USP, né, da Faculdade de Medicina, fizeram alguns estudos somente com
o diesel, só o diesel, não a gasolina nem o álcool, que nós obrigamos os ônibus, os caminhões e as picapes, essas vans engolidoras de diesel, se manterem reguladas para permitir a poluição de fábrica, a poluição permitida. Só esse trabalho durante 4, 5 anos, Raul, salvava um Boeing por ano de vidas. Um Boeing esse que caiu em Congonhas, nós salvávamos só com diesel regulado nesses 4, 5 anos. O pessoal da Faculdade de Medicina mostrou isso, sem contar o que a gente ganhou com regulação de quem usava gasolina. Então, a primeira coisa que eu acho que uma cidade como essa, como São Paulo, cidade mundial, se quiser dar exemplo, tem que parar de envenenar o coração e o pulmão das pessoas que moram aqui. E, novamente, a periferia. O pessoal da USP mostra que, por uma questão de vulnerabilidade, de imunidade mais precária, o pessoal da periferia sofre mais do que a gente aqui da classe média do centro. A poluição do ar. Tem estatísticas mostrando isso aí. O segundo sonho importante, né, é que a cidade de São Paulo preservasse as suas maravilhosas áreas verdes que ainda tem. A gente fez um programa na minha época, não tenho época nenhuma, na época que nós estávamos lá, dos 100 parques da cidade de São Paulo. Nós tínhamos 33 parques, colocamos uma meta de chegar em 100, chegamos em 99, batemos na trave. Mas nós ampliamos de 15 milhões de metros quadrados de área de parques municipais para 45 milhões de metros quadrados. Triplicamos o número, triplicamos as áreas e levamos parques para as periferias, que não tinham. Só tinha parque no centro expandido e uns raros em Itaquera, por causa da visão do prefeito Setúbal, outro grande prefeito que São Paulo tem, que criou o Parque de Perus, criou o Parque do Carmo. O Parque do Carmo é o parque mais lindo de São Paulo. O pessoal de Ibirapuera fica com ciúme aqui, mas eu digo, eu morei lá no vizinho, o Parque do Carmo é mais lindo porque o Parque do Carmo é um parque inglês, daqueles naturais, né? E o Parque Ibirapuera é um parque criado, é lindíssimo o Parque Ibirapuera, mas é criado. Bom, mas veja, né? Esses 100 parques precisavam ter 150, 200, e principalmente São Paulo, esse é o sonho, devia preservar o seu 1/3 da Zona Sul, chamado Parelheiros, Marcilac. Aquilo é uma coisa maravilhosa, nenhuma cidade mundial tem aquilo que São Paulo tem, é 1/3 da cidade, a gente não tem a dimensão de como aquilo é grande e como aquilo poderia ser preservado para produzir água, turismo ecológico, agricultura limpa, orgânica e sustentável na porta de uma região metropolitana de 25 milhões de habitantes. Seria uma Mogi das Cruzes moderna, em produção agrícola, com entreposto para toda a cidade. Então, e ao mesmo tempo, respeitando quem já está lá, mas também chega. Não pode ser como está sendo agora, e o vereador Natalini está mostrando isso. O Natalini é o maior especialista hoje em questão de defesa das áreas verdes, das APPs, e de impedir essas invasões. Está mostrando de como essa região de Parelheiros está sendo perdida, invadida por movimentos políticos e, pior, invadida pela economia do crime, que viu que aquilo ali é negócio e compra as terras baratas dos agricultores tradicionais e antigos e invade, desmata, derruba a Mata Atlântica, loteia de forma clandestina, entra com material de construção escondido, na porta de São Paulo. Então, a região, o segundo sonho é esse, se a gente preservasse esse 1/3 de São Paulo, Parelheiros, com alta qualidade de vida para quem já está lá, tendo saúde, tendo educação, tendo transporte mais moderno, para quem já está, mas E agora vão ter o quê? Agricultura limpa, produção de água para Guarapiranga, porque lá estão as fontes para Guarapiranga, que abastecem 5 milhões de pessoas dentro da cidade de São Paulo, e que hoje ainda estão sendo envenenadas por agrotóxicos que são usados em algumas agriculturas antigas, e pior, poluídas por invasões em cima dos córregos. Essa seria uma coisa extraordinária. É um pouco o que Nova York fez, para ter a água mais limpa, mais barata e melhor do mundo. Só que Nova York teve que fazer isso a quilômetros e quilômetros de distância, né? E Parelheiros está na nossa porta, né? Então a região de Parelheiros devia ser essa região maravilhosa de Mata Atlântica, e divisa também, porque lá tem muita gente que mora e precisa continuar morando lá. São 2 sonhos importantes: limpar o ar da cidade e salvar Parelheiros. Uau, maravilha! Com esses 2 grandes sonhos, a gente termina o episódio de hoje do São Paulo Sonha. Quem ainda não assina, ou no Spotify ou no YouTube, dá para se inscrever e receber todos os podcasts. E vamos tentar, então, mobilizar
aí políticos, autoridades, empresários e nossos amigos leitores a tentar deixar a cidade mais saudável. Muito obrigado de novo, Eduardo Jorge. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, Raul. Desculpe ter falado demais, mas 8 anos da saúde, 8 anos na Secretaria do Meio Ambiente, termina sendo muita coisa para falar tão rápido. Mas eu falei em alta velocidade. Por favor. Até mais.